antropólogo a gente percebe, eu percebo o seguinte, as patologias elas diferem para cada cultura. Nas sociedades indígenas não vão existir as mesmas patologias que existem para nós aqui. Talvez nem existam patologias, existam diferenciações, né? E eu coloquei como tema principal a trajetória perene do amor, porque o amor é uma coisa que nunca vai acabar. Mas será que no passado as relações de amor eram semelhantes, eram diferentes, elas eram parecidas com o que a gente tem hoje aqui? Não, elas eram diferentes, porque existia um outro tipo de cultura e tinha um outro tipo de percepção. O amor, ele também tem a ver com a nossa percepção das coisas. E é possível que a nossa percepção de hoje seja muito, muito, muito diferente da percepção do amor que vai existir daqui 100 anos, tá? Bom, nós temos aqui o famoso casal neolítico. Esses fósseis foram encontrados na Itália, tem quase 6.000 anos de idade, né? Então é chamado de o Romeu e Julieta pré-históricos. Então já existiam relações de amor da maneira que nós entendemos hoje, da maneira de relacionamento de casais, como nós entendemos há 6.000 anos, ou 10, 15, 20, 30 mil anos atrás. Há algumas pinturas rupestres que mostram isso também. Então a gente percebe que o relacionamento entre as pessoas gera essa percepção do querer, essa percepção do gostar, essa percepção do sentir e do necessitar da companhia do outro. E isso faz com que comece a existir uma relação onde acontece uma família, onde as tribos, onde os grupos, onde as pessoas se reuniam, e ali, nessas relações e nessas percepções, surgiam-se inúmeras tipos de manifestações que nós podemos chamar de amor ou de algum tipo diferenciado para nós hoje de ritual, né? O ritual do amor, né? Não estou definindo amor ainda como alguma coisa que seja palpável para o nosso entendimento, mas existem até hoje rituais que falam, que mostram, que demonstram como as pessoas se relacionam umas com as outras. Nós temos os nossos rituais de amor na sociedade moderna. Hoje a gente tem a internet, né? Onde nós começamos a fazer um trabalho juntos há algum tempo sobre o amor nos tempos da internet, né? E quantas pessoas nesse ritual cibernético começaram a trocar suas experiências de relacionamento nesse ritual moderno que existe, né? Aliás, é uma coisa que Bauman, que eu citei, ele critica muito, porque ele diz que junto a essa sociedade líquida, a internet seria uma sociedade de mensagens rápidas para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Ela faz parte desse... nesse tempo aqui era o uga-uga, né? Sinal de fumaça. Mas é simpático, né? Mas, de qualquer maneira, o ritual faz parte da percepção do amor. Sem o ritual não há a percepção do amor. Bom, e existe aquilo que é chamado de amor espiritual. A Tati estava falando agora sobre a importância da espiritualidade, né? Porque quando nós falamos de amor, a gente pensa inicialmente no amor de relacionamento, né? No amor das relações, no amor homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher e tantas outras versões que existem hoje em dia. Mas a gente pensa nesse tipo de relação. De maneira planetária, a gente pode dizer que o amor, ele foi trazido, a ideia do amor foi trazida para nós, pelo menos para as grandes sociedades, foi trazida através das religiões, de certa forma, através dos cultos, através dos vários rituais. Mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de que há uma percepção espiritual do amor, de que há um amor que é capaz de abarcar todas as coisas. O Homem das Cavernas, lá o nosso casal neolítico, já pintava nas paredes a sua crença sobre alguma coisa que existia além dele e dedicava àquilo que ele acreditava a sua oferenda
sensorial. Pode ser a sua oferenda de amor, até que surgem as religiões e finalmente a gente tem a manifestação do amor falado, né? As declarações e como é que entregava o ramalhete, o gravetinho, a caça, né? Nas sociedades indígenas a demonstração é através da caça, né? O presente muitas vezes é a caça. E esse amor espiritual fala-se, né? Acredita-se, muitas pessoas acreditam em almas gêmeas, né? Existe essa história de almas gêmeas. Pode ser que sim, pode ser que não, mas na dúvida a gente está sempre aberto a encontrar. A grande questão da espiritualidade, do amor espiritual ou do amor espiritualizado, é que o amor espiritualizado diz para nós o seguinte: que duas pessoas que olham na mesma direção, que têm os mesmos propósitos, duas pessoas que têm os mesmos intentos internos e de vida, conseguem levar a sua relação de amor adiante sem problemas. Problemas sempre existem, né? Mas essas pessoas, nós percebemos o seguinte: não fazendo diferença entre as pessoas que têm algum tipo de patologia e aquelas que não têm, e eu duvido que existam pessoas sem patologia de amor. Acho que todos temos alguma, maior ou menor, imperceptível, eu não sei. Mas o que eu acredito é o seguinte: é que nós podemos crescer com as diferenças. E o amor espiritualizado, das pessoas espiritualizadas, a ideia é o crescimento através das diferenças. E sou eu aprendendo com as diferenças da Tati, e ela aprendendo com as minhas diferenças. Nesse caso, não existe o confronto. O grande problema dos relacionamentos é o confronto, muitas vezes. O jogo de poder também, o né? jogo de poder, né? Que se estabelece entre as pessoas, e que eu quero dominar a situação, né? Eu quero que você sirva aquilo que eu desejo. Assim é a sociedade histórica, né? A mulher, como nós sabemos, sempre esteve em segundo, terceiro, quarto plano dentro das relações. Haja vista aí os casamentos arranjados do passado, que de certa forma davam certo quase que obrigatoriamente. Tinham que dar certo, né? Tinham que dar certo. As exceções geraram grandes expoentes. Eu acho que se for ver em termos se for comparar, acho que dava mais certo, né, Mal, do que hoje em dia com dava mais certo porque os amores rápidos. Porque né? A mulher não tinha opção também. Sim, porque mas também se tinha quer dizer, não tinha opção, mas você tinha que conviver com aquela pessoa. A pessoa tinha que aprender a amar a outra. Aprender a amar. Ela não tinha essa opção de não vou ficar um dia com você, mas amanhã eu já posso te trocar por outra, né? Nas sociedades indígenas, o que acontece? Vou chegar logo no slidezinho dos índios, só tem um. O que acontece é o seguinte: você é obrigado como nas relações que eram arranjadas no passado, você é obrigado a conviver com aquela pessoa que foi escolhida para você pelo resto da sua vida. Então você aprende sobre os defeitos, você aprende sobre as aptidões, você aprende sobre as coisas que você gosta, que você não gosta. E o amor surge sim. Surge depois, mas surge. A grande questão nos dias de hoje, na sociedade de hoje, é que as relações são muito rápidas, né? Não há casamentos que durem 10 anos. Os casamentos são... Imagina um casamento, uma coisa que eu estava discutindo outro dia com uma colega minha. Imagina um casamento onde existe um contrato pré-nupcial. Onde entra o amor nessa história? Não sei. Voltando para o amor espiritual, acredita-se, né, que exista uma empatia mental, uma empatia espiritual, uma empatia de alma com as pessoas, com as quais elas conseguem fundir uma nova experiência, né? A espiritualidade, a relação de amor numa espiritualidade traz uma nova experiência sensorial, traz uma nova experiência moral, traz uma nova experiência de vida. No momento que nós conseguimos fundir as nossas diferenças e aprender com elas, essas fusões acontecem. E a espiritualidade é importante por causa disso. Eu coloquei aqui do lado
um filme famoso e maravilhoso chamado Sansara. Eu recomendo a vocês que assistam esse filme, se não assistiram, porque ele fala exatamente disso, né? Ele fala da importância da fusão das diferenças e a importância do amor como sendo algo divino, do amor como sendo algo espiritual. O amor por si só. Você não precisa ser uma pessoa religiosa, você não precisa ser uma pessoa dedicada a alguma linha de pensamento filosófico. O amor por si só é divino. O amor por si só é espiritual. A grande questão sou eu perceber isso. Sou eu perceber que o amor é algo espiritual. E não lidar com o amor de uma forma leviana, lidar com o amor de uma forma totalmente fora dos padrões das relações, né? E uma das formas de nós sermos essa unidade, né? A gente costuma dizer o seguinte, que você tem que ser uma metade por inteiro, né? Se eu for uma metade inteira, é possível, né? E foi perguntado como é que se lida com essas duas metades que já estão inteiras. Eu acredito que é fazendo a troca das diferenças e crescendo através delas, né? É aceitando aquilo que o outro não sabe e, ao mesmo tempo, tendo o outro como professor daquilo que eu preciso aprender. É claro que isso não é fácil, porque hoje em dia todos nós temos a resposta pronta para aquilo que é o problema do outro. Eu sempre tenho a resposta. Eu sei o que o outro precisa. Eu sei o que é melhor para o outro. E acaba que eu não consigo perceber que eu deveria estar pensando o que é melhor para mim. A meditação, o silêncio interno, a busca interior da minha identidade, né? É uma das maneiras de eu começar a entender que amar começa comigo. O amor começa comigo. Eu penso, uma opinião que eu tenho, que é absolutamente impossível amar por inteiro uma outra pessoa se você não se ama nem metade, você não consegue amar o outro. Seja lá qual for o nível de amor, a gente tem vários níveis de amor, né? Tem o ágape, né? Que é esse amor espiritual, que é esse amor divino, né? E talvez a gente não entenda isso, porque talvez a gente não dê muita atenção para o aspecto daquilo que é divino. E a grande pergunta é, o que significa amor divino? O que é divino? O que representa isso, né? As antigas sociedades, e aqui eu vou falar um pouquinho dos índios, eles têm como divino a própria vida em si. A vida é o aspecto mais divino para eles, né? E o amor é a vida. Eu trabalho com a etnia dos índios Chavantes no Mato Grosso. Trabalho com eles há quase 20 anos, né? De 3 a 4 vezes por mês eu vou para lá. Eu tenho até uma oca lá já, né? Sou considerado meio índio. O ruim é se considerar meio índio aqui, né? Na sociedade indígena, as relações são muito diferentes das nossas, né? Por exemplo, um índio pode casar com até 3 índias, né? E não é ele que escolhe a sua esposa, né? Durante o seu rito de passagem do homem, né? O menino, que é a furação de orelha, os pais escolhem a esposa para ele, que não precisa casar no primeiro momento após os ritos de passagem, ele pode casar depois, mas aquela vai ser a esposa dele e não tem choro nem vela, tá? Bem, se ele, através desse ritual, e há todo um ritual de casamento muito interessante, há uma caça que leva 2 semanas para o índio trazer a caça correta para entregar para a esposa, e por aí vai. A Índia é preparada com adereços especiais, e aí há o casamento, onde o índio coloca a caça na frente da oca e eles passam a viver juntos a partir de então, né? Só que primeiro eles tentam solidificar o casamento tendo um filho. Se ele não conseguir ter um filho com a Índia, talvez eles não permaneçam juntos. Então muitas vezes o índio primeiro tenta ter o filho para depois casar. Isso acontece também. As outras esposas são definidas pelo sogro do índio.
Se ele for um bom marido, se ele for um bom caçador, se ele for um bom guerreiro, se ele for uma pessoa honesta, ele permite que case com a outra filha, com a outra irmã, e assim por diante. As relações são bem complexas e, naturalmente, nas etnias indígenas, em grande maioria das vezes, o casamento é para preservação, né, da etnia, para que o povo não morra. Alguns anos atrás, a etnia Chavante estava acabando, né? Estava literalmente morrendo, e os chefes de todas as aldeias se reuniram para que eles começassem a casar os filhos para reproduzir, para aumentar a população. E hoje a gente tem lá uma população altíssima, com problemas seríssimos, problemas que a civilização branca traz para eles também, e assim por diante. Mas a questão do amor é que, ao longo da convivência, esse amor da mulher para com o índio surge de forma praticamente espontânea. E do índio para com ela também. As pessoas podem perguntar, mas tem traição? Tem, igualzinho, né? Do homem. Mulher não. Mulher não trai. Porque se trair, não tem como. Mas uma coisa interessante entre eles é que o homem não bate na mulher. Nunca. Se bater, ele pode ser até expulso da aldeia. A mulher bate no homem? Quem bate no homem é a mulher. E bate de pôr pra correr. Bate, elas têm ciúme de outras mulheres que possam visitar a aldeia. É complicado. É complicado. E entre elas, as esposas, tem ciúme? Normalmente não tem, porque normalmente são irmãs. Quando acontece de ser uma esposa de uma outra oca ou de uma outra família, às vezes elas não conversam, elas não se falam porque são de clãs diferentes. Então não tem briga. Elas já crescem assim, a vida delas já é assim, então não tem briga. É muito difícil ter briga entre as mulheres. Quando tem, também o pau come solto lá. Mas não tem. É mais fácil as mulheres baterem nos homens do que o contrário. E são as mulheres que pegam no pesado. Você disse que a segunda, a terceira mulher, quem escolhe pro índio é o sogro, é isso? É o sogro. Tá. E você disse que o sogro vai escolher se for um bom caçador, um bom guerreiro, e se for honesto. O que significa ser honesto Bom, assim como na nossa sociedade existe enganação, roubo, uma coisa muito tradicional entre os índios é o ciúme, né? E qualquer coisa, muitas vezes eles tiram dos outros bens, né? Coisas à toa, e muitas vezes a honestidade é a questão da palavra, né? Eles prezam absolutamente a palavra. Se você for à aldeia amanhã e prometer para o índio lá uma caixa, um pacote de bolacha, e você não voltar mais, e voltar 10 anos depois, eles vão falar assim: olha, você prometeu um pacote de bolacha, você vai embora porque você não cumpriu com a sua palavra. A mulher dele vai te bater, né? Ou a mulher vai te bater. Então, assim, a palavra, ela tem um poder muito porque eles não têm absolutamente nada, né? Eles não, como nós, eles não têm esse apego aos bens que nós temos. Então, o aspecto da honestidade, sim, às vezes tem a ver com bens, mas são coisas que nós levamos para eles, né? Mas tem a ver, normalmente, com a questão da palavra. Se ele não é honesto na palavra, ele não é considerado. Então, precisa ter também boa memória. Eles têm muito boa memória. Muito boa memória. Próximo. Bom, e nós temos aí o amor clássico, né? Romeu e Julieta. Essa história de Romeu e Julieta, Julieta se matando por Romeu, esse amor é o quê? Eu acho que esse é a maior prova do amor doentio, né? É aquela questão, né? Se eu não tiver você, a partir do momento que eu não tenho você, há duas opções, né? Eu mato você e me mato, né? Ou enlouqueço, quer dizer, é a prova da simbiose, né?
E se você morre e eu fico, você fala, me leva junto. Não, aí você não aguenta, né? Você tem que ir junto, ou você tem que eliminar aquele que foi embora e que você tanto ama, porque você, como objeto você não aceita que ele vá embora, né? Então você precisa eliminar e depois às vezes você... Aí a gente pode chegar também a falar do crime passional, que acontece tanto na nossa sociedade hoje em dia, né? A mulher vai embora, o homem não aceita porque ela é uma propriedade dele, é um objeto, e ele mata, ele elimina, ele não aguenta, né? E às vezes se mata depois. E se mata depois. Né? Mas eu coloquei esse slide para falar exatamente sobre esse amor clássico que foi trazido para nós pela literatura universal e tudo mais. Existe um conceito do amor nas sociedades hoje regido pela memória da cultura. As pessoas querem muitas vezes se espelhar nos seus ídolos, nas pessoas que eles veem, naquilo que eles assistem. Eles querem ser iguais. Eu quero ter uma relação, eu quero ter um caso, eu quero ser igual àquilo. Eu quero aquele amor que eu li, aquele que eu vi no filme. E isso não é amor. Então a ideia da questão desse amor espelhado da cultura faz com que a gente perca a verdadeira noção do amor que eu posso construir em mim a partir da relação direta que eu posso ter com qualquer pessoa. Então, sim, existe um amor que a gente pode chamar de amor cultural e ancestral, que é trazido para nós aí através de uma memória. Esse amor que é trazido através da memória precisa primeiro ser compreendido como um acervo do conhecimento, e não o sentimento em si, porque amor não é palavra, amor não é letra, amor não é imagem, amor é uma força, é outra coisa. Na psicanálise a gente fala que é o amor sentimental, que é aquele que eu falei onde se criam cenários e se idealizam justamente, e muitas vezes os filmes e as músicas, né? Você passa a acreditar nisso como algo, né? E nessa história da memória do amor cultural, isso está até ligado ao amor espiritual. As pessoas que na Semana Santa, por exemplo, choram, né, pela passagem da paixão do Cristo, sentem a mesma dor, sentem a mesma tristeza. Então essa memória cultural, espiritual, ou seja, essa memória que a humanidade traz, ela está aí na atmosfera, ela está no inconsciente coletivo, ela está no inconsciente de todas as culturas. As culturas carregam em si todo o potencial da sua história, e muitas vezes nós revivemos essa história como se ela fosse real nesse momento também. Então nós confundimos a história, porque nós não somos a nossa história, nós construímos a nossa história. Eu não sou a história, eu construo a história. Isso é muito importante. Poxa, por que não falar do amor dos animais, né? Do amor incondicional do cachorro pelo homem, né? Quem disse que nós somos os únicos seres que amam? E é por isso que o amor extrapola conceitos racionais, extrapolam conceitos científicos, né? O amor, veja bem, o amor não é uma emoção. O amor é outra coisa. Dentro das emoções, sentimentos, a gente pode dizer que emoções são reações glandulares, né? Emoções são reações. O amor não é uma reação glandular, né? Então, os nossos cães, os cachorrinhos que a gente vê pelo mundo aí, que tem esse amor praticamente, absolutamente incondicional, ensinam grandes lições para nós. E qual de nós não passou por uma experiência, viu, sentiu, viveu, né, a experiência do amor de um cãozinho, né? Então o amor, ele extrapola o conceito humano, e é justamente essa uma das formas com as quais a gente prova que o amor ele não é uma emoção apenas. Próximo. Né? A ciência tem estudado aí o amor entre vários animais, entre os golfinhos, né? Que de certa forma, em alguns aspectos, considera-se ser mais inteligente do que o homem em alguns campos. Próximo. Então, o amor extrapola fronteiras. Eu estou colocando todo mundo animal aqui, né? Para mostrar realmente que nós
inclusive o seguinte, eles não se limitam a questões culturais. Eles não se limitam a questões culturais ou raciais como nós temos feito. Próximo. E o amor nos dias de hoje, né? Esta cena para nós, para alguns choca, para alguns não choca, mas essa cena acontece há milhares de anos, né? Ela faz parte da história da humanidade. Só que nos conceitos da sociedade de hoje, da sociedade líquida, né? Da sociedade cibernética, da internet, das inúmeras aberturas, perdeu-se, está ficando cada vez mais longe, né, o verdadeiro significado do amor, não como essa expressão de paixão, como essa força, como o desejo sexual, mas como uma força espiritual, como algo divino que é necessário nós encontrarmos. Então isso não tem a ver. Já me perguntaram se existe homossexualismo, por exemplo, entre os índios. Bom, você não vê. Antigamente eles matavam quando surgia um indivíduo assim. Hoje existe um pouco mais de, né? Mas eles não deixam ter nenhum tipo de relação exposta, tá bom? Na frente das pessoas. E óbvio, nós estamos falando aí dessas relações que acontecem através da internet. É possível encontrar o amor através da internet, é possível através de um meio de comunicação que, por um lado, colocou em contato tantas pessoas pelo mundo inteiro e, por outro lado, afastou as pessoas. Porque quando você está sentado no computador, você está isolado do resto do mundo. Inclusive da sua família, se você estiver dentro de casa. Você está ali no computador, você está dentro do computador. Então, ao mesmo tempo, nós criamos um outro universo no qual nós dizemos que amamos o outro que está do outro lado da tela. Nós passamos mal, temos brigas. Então, há um novo tipo de relação que surgiu. Um novo tipo de relação que, ao mesmo tempo, é possível, sim. Cria-se o amor platônico, né? Você nunca viu a pessoa e você já diz que ama, imagina e você constrói toda uma... Né? Meu conselho, minha sugestão para isso é assim, olha, torne o virtual, humanize o virtual. Se você navega pela internet, você vive um amor ou está buscando um amor, tente humanizar isso da melhor maneira possível. Conheça a pessoa, né, no lugar público de preferência, né, mas conheça profundamente a pessoa depois de muito. Eu, por exemplo, eu tive um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que eu conheci pela internet, que morava em Portugal, né? E deu certo, quer dizer, não deu porque ela ficou e eu estou aqui hoje. Próximo. E aí nós chegamos, né, às patologias dentro da sociedade, onde a grande questão, uma das coisas que acontece muito, eu não estou entrando no mérito da patologia, que esse é o campo da Tati, mas nos dias de hoje nós julgamos muito o presente com os padrões do passado, né? Nós julgamos demais este exato momento com conceitos de coisas antigas. Ou vivemos o passado deixando que o presente se esvaia. Uma das maiores doenças do século, que é a depressão, do século passado, e desse eu espero que não, fez com que milhares e milhares de pessoas tivessem de passar por tratamentos e perder o senso da realidade do agora, né? A depressão faz com que a pessoa perca o senso da realidade do agora e ela se afasta completamente do aspecto do amar-se. Um dos aspectos da depressão é a pessoa não se amar. Ela deixa a vida passar diante dela e perde o senso da realidade e perde o senso verdadeiro do amor, daquilo que ela poderia estar construindo através do conhecimento de si. Próximo. Mas ela também é causada, muitas vezes, por causa dessa sociedade. Sim. Por causa desse... Exato. Quer dizer,
Então, assim, a depressão afasta a pessoa, mas na verdade também essa pessoa pode ter caído nessa depressão por causa dessa ruptura, né? Sim, são fatores, círculo viciosos. Né? Bom, nosso tempo está acabando. Aqui são as imagens para mostrar aí a submissão nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Vamos passar rapidamente. O aprisionamento, né, das relações. Você se sente preso à pessoa, mas em verdade você é livre e não sabe disso. Próximo slide. O amor de mãe, que é um amor que transcende qualquer palavra, explicação, e a ciência até estuda a ligação da mãe com os filhos à distância. Num outro momento talvez a gente tenha a oportunidade de falar disso, mas é um dos amores mais poderosos, né? Próximo, né? A importância do desapego para que você consiga vivenciar um aspecto saudável, né? O desapego é algo saudável. Próximo, né? O amor humanitário, que é o amor pela humanidade que a Tati estava falando aqui, que sem ele eu não consigo amar o outro, não consigo perceber o outro. Rapidinho. E uma pequena definição que eu coloquei aqui do amor, a importância do amor, né? Alguns elementos importantes do amor, que são compaixão e sacrifício. Sacrifício não no sentido da dor, mas no sentido de você saber desejar para o outro o melhor, né? Ser feliz com a felicidade do outro, o perdão, que não é necessariamente a desculpa, mas o perdão que é incondicional e é a sua forma de mudar o pensamento a respeito do outro, a humildade, que é você perceber o seu estado e aceitar isso para poder mudar, e a atitude, que sem ela não existe. Amor sem atitude é teoria, né? Próximo. E para finalizar, né, eu coloquei um resumo geral de tudo isso, vou ler rapidinho porque o tempo já esgotou. Esgotou, né? O amor, todo tipo de amor sem a presença da verdade não é totalmente amor. O amor, todo amor sem o cuidado da amizade está incompleto. O amor sem o desapego pode perder-se no medo e no desejo. Amar então sem sacrifício não é amar completamente. Não porque dói sacrificar-se, mas porque nos permite ajudar ao outro ser feliz. Amar sem amar-se é perder-se de si mesmo, é viver no espaço do medo, esquecer-se do verdadeiro enredo da alma, que é aprender o amor. Amar, por fim, sem ter o amor como divino, é o engano que o ego comete por não amar. E finaliza com o nosso último slide. Mais amor, por favor. O amor, ele tem a ver com também aprender com o novo, saber errar, né? Gente, agora, gente precisa encerrar. O papo tá bom, mas nós vamos encerrar. Muito obrigado. Obrigada, viu? Tchau.